E ainda falando sobre saúde, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou o primeiro caso da subvariante EG.5 do coronavírus, conhecida como Eris. A identificação veio depois do Centro de Vigilância Epidemiológica fazer o sequenciamento genético de amostras coletadas por um laboratório de um hospital privado aqui da capital paulista. Esse é o primeiro registro da cepa no país. A paciente infectada tem 71 anos e é moradora de São Paulo. Ela apresentou sintomas em 30 de julho. Essa semana, a Sociedade Brasileira de Infectologia reconheceu que já havia a possibilidade que essa mutação do vírus estivesse circulando de forma silenciosa por aqui. O Ministério da Saúde enfatizou a importância da vacinação como a principal medida de proteção contra a Covid-19. E sobre essa nova variante, conversamos ao vivo com a infectologista Raquel Muarrec. Raquel, muito obrigada pela gentileza de nos atender hoje. Boa tarde, como vai, Soraya? Vamos lá. Bom, Raquel, acho que sempre quando surge, informação de uma nova variante, uma cepa, principalmente circulando aqui no país, acho que a primeira dúvida das pessoas deve ser: essa variante é mais perigosa do que a última que tivemos conhecimento? Então eu quero te ouvir, essa nova cepa, ela é de fato mais perigosa? Então, o vírus, normalmente, ele faz mutações. Então, para ele sobreviver, ele vai mutando. Vamos pensar que é igual a gripe. Todo ano a gente tem que vacinar para a gripe porque o vírus muda. E, tomando a vacina, ele age menos agressivamente. Em relação a essas novas variantes, não tem só ela, que é a variante que a gente fala que seriam as mutações que estão de atenção pela Organização Mundial de Saúde. Tem essa, que é a Eris, que é a EG.5, tem a BA.6, tem várias, que algumas não têm nome ainda. Elas são avaliadas genomicamente, que é isso que o Brasil fez agora, analisando alguns casos que nós tínhamos no país, seria se ela tem a presença no nosso país, se ela tem replicação no nosso país e se ela tem gravidade ou aumento dos nossos casos respiratórios aguda grave. Neste caso, até o momento, essa variante Eris não mostrou gravidade e nem aumento do número de internações. Você falava, Bom, a Organização Mundial de Saúde já registrou casos em pelo menos 51 países, mas a Sociedade Brasileira de Infectologia informa que não houve, de fato, uma modificação no cenário, de casos notificados ou aumento de casos dessa síndrome respiratória aguda grave. Qual que seria o risco nesses outros países? Então, olha, eu acho que a atenção é de todos os países. Se você já tem 51, qual era a probabilidade do Brasil não ter? O que a gente precisa é não esquecer de aumentar a análise genômica dos nossos casos. A gente demora um pouco para avaliar isso. Então, o Brasil é um pouco sempre, vamos dizer, um pouco mais atrasado nas suas análises ou para identificar o que os outros países, logo na primeira semana de mudanças ou de alterações genéticas dos vírus, apresentam. Então, o Brasil precisa continuar fazendo análise genômica o mais precoce. Precisamos sempre ter ciência de que forma que esse vírus está se comportando no nosso país. Ele pode ter variações do que tem nos outros, então assim, ele continua tendo alterações respiratórias, ele não está tendo funções graves, então é um vírus que não teve alterações de olfato e paladar, mas ele tem síndrome respiratória, síndrome gripal, e tem um quadro sistêmico um pouco mais arrastado, até tendo com dor de garganta, mas aparentemente com não gravidade pulmonar. Então se assemelham muito aos que a gente já conhecia, da Covid-19, que é isso, Parece essa gripe, com sintoma de síndrome gripal, normalmente como nariz escorrendo, uma febre, uma dor de garganta agora.
Então, é igualzinho, é isso. O que nós temos ou estamos deixando de fazer é as testagens. Tá? As pessoas não se autotestam mais. Isso é uma gripe mesmo e deixa quieto. Ela não se gerencia os riscos, quer dizer, hoje voltou-se a discutir a entrada de máscara em ambientes fechados, até pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Isso quer dizer, você tem que gerenciar o seu risco. Você tem paciente com câncer na sua casa, você não é vacinado de forma adequada, você tem algum risco imunológico, você tem que se defender e usar máscara em ambientes onde tenha baixa ventilação de ar. Outra, prestar atenção nas testagens. Então, a gente não pode deixar de testar. A gente tem que testar para que a gente tenha a ciência de que não estamos transmitindo ou não estamos pegando o Covid novamente, progredindo essa transmissão. A impressão, né, que a gente tem é justamente essa, que passado aquele período mais agudo da pandemia, né, como todo mundo acabou já voltando para as suas atividades de rotina, né, baixou-se a guarda, né, em relação à Covid-19. Sim. E muito pelo contrário, isso não pode acontecer, né, doutora? Isso, Sara. O que eu vejo? Houve um aumento no número de casos que a gente não tinha, mas não é igual ao pico que teve o surto ou naquele período da pandemia. Nós deixamos de ter aquele alerta mundial, né, que é alerta pandêmico, faz 3 meses agora. Mas o vírus, a última leva de surto importante faz 6, 7 meses atrás, onde você teve um aumento importante de número de casos. Agora está voltando a aumentar. Se você me perguntar qual é a taxa de vacinação bivalente, essa vacinação está uma taxa abaixo de 40%, 30% e tem variações em cada estado. Então, a vacinação está menor. O que a gente precisa também é monitorizar quem precisa ter essa vacina. Então, se você teve um quadro recente de 6 meses, 8 meses, quer dizer, você teve um Covid com uma variante nova ou uma mutação atual, que é provavelmente quem teve recente, você pode até espaçar essa vacina. Agora, aquele imunossuprimido, aquele paciente oncológico, aquele paciente que precisa realmente estar imunologicamente preparado para uma nova variante, para uma nova mutação, ela precisa estar no mínimo com 3 doses de vacina, até com essa vacinação nova bivalente. Explicando que a vacina vai ter uma nova vacina que está sendo para liberar agora nos Estados Unidos a partir de outubro, já pegando as novas mutações. Então, para quem não tomou, vacinar pelo menos com a bivalente, tendo no mínimo 3 doses, se preparar, porque a vacina é anual, goste ou não, ela vai ter que ser tomada igual vacina de gripe. Essa vacina que a gente tem agora, né, ela protege contra essa subvariante ou ainda seria necessário atualizar mais uma, por exemplo, uma 6ª dose, por exemplo, para a Covid-19? Essa vacina, nas discussões da própria fabricante, sim, ela cobre a variante Aedes. Então, ela está cobrindo para quem tomou. O problema é que a maioria da população, ela não tomou a vacina bivalente, ela tomou só 2 ou no máximo 3 doses relacionadas à vacina que era de Wuhan apenas. Então, para quem só tomou 2 doses, tomar a sua 3ª dose. Para quem não vacinou adequadamente, reajuste sua carteira de vacinas, porque só protegendo com a vacina bivalente, que pega já a Ômicron, vai cobrir essa variante atual. Dado sempre aquela população de risco, a gente viu que esse primeiro caso se trata de uma paciente que tem 71 anos de idade, né? Então, claro, todo mundo tem que ficar de olho, né, na caderneta de vacina, mas população mais idosa, né, um grupo de risco, sempre precisa ficar de mais atenção. Sim, olha, Soraya, normalmente, esse caso que foi encontrado foi no dia 30 de julho, né? Então ele já está circulando no mínimo 3, 4 dias antes, até agora, que nós já temos 19 dias no mês de agosto. Então, probabilidade é que essa cepa já esteja em comum acordo na sua transmissão no país. O que precisa é que o brasileiro realmente colha, se teste, se proteja, avalie o seu próprio risco, aquela etiqueta sua
contra o risco, você revacinar ou avaliar. Eu já tive indicação de falar para o paciente: olha, você acabou de ter Covid, não há necessidade de você tomar a vacina agora, porque a transmissão está baixa, mas daqui a 6 meses, a hora que há aumento de transmissão, talvez você precise. Então, você tem como gerenciar quando tomar a vacina, discutir com o seu médico e avaliar intensamente o seu risco. E se testar, que as pessoas ainda ou já deixaram de se testar porque acham que não é mais. Perfeito, doutora. Se proteger, né, contra a Covid-19. Sobre, então, essa nova variante, conversamos ao vivo com a infectologista Raquel Moarec. Mais uma vez, doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação e todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigada a todos.